Boa noite. Vou iniciar no dia de hoje a leitura do Evangelho no capítulo 2, que diz: Meu reino não é deste mundo. Então, previamente ao início da leitura, vou fazer aqui a vibração nesse dia 1º do ano de 2021. Vamos lá. E vamos então nos conectar neste momento ao nosso anjo da guarda, pedindo ao nosso anjo protetor que esteja conosco durante este ano, que ele nos auxilie, nos guie os passos, nos conduza na direção que leva aos ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos a Ele que nos dê muita força, muita paz e muita luz e que estejamos juntos nesta caminhada. Agradecidos que estamos, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. E a Ti, Ismael, agradecemos pela oportunidade de evangelização. Agradecidos que estamos, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos e pedimos que nos inspirem na prática do bem, do amor ao próximo, que a modificação de nossas almas se dê para que possamos seguir o nosso curso de elevação moral. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual. Mãe querida, pedimos que você dulcifique os nossos pensamentos, o nosso coração e nos leve à presença do nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome para propagar a Tua palavra, Senhor. Que você possa, Mestre, iluminar a nossa casa, trazendo muita luz, muita paz e muito amor a todos os que aqui residem. Que as suas luzes, Mestre, nos façam trilhar no caminho do bem, agora e sempre. E pedimos a Ti, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino. E seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E assim, agradecidos que estamos a todos os nossos benfeitores espirituais, fazemos uma vibração de muita luz, paz e amor, pedindo a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus que todos os homens sejam iluminados. Que neste ano de 2021 possamos nos unir em amor, em ações de caridade, de fé, deixando de lado toda discórdia, sentimentos menores. Que o amor ao próximo e a caridade sejam o nosso guia para esse ano que se inicia. Pedimos a Ti, Senhor, que muita luz, muita paz e muito amor chegue ao coração de todos aqueles que se encontram em dificuldades. Que Jesus possa iluminar o coração de todos os que sofrem neste momento e que o ano de 2021 seja um ano repleto de construções positivas, de amor, de paz em nossa vida. De modo, Pai, que te pedimos licença nesse momento para fazermos a leitura do Evangelho, rogando a Ti compreensão, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, né? Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo começa dizendo: Meu reino não é deste mundo. E aí ele fala sobre a vida futura, a realeza de Jesus,
o ponto de vista, instrução dos espíritos, uma realeza terrestre. Então, começa assim. Primeiro, Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33. E aí a vida futura começa dizendo o seguinte: Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim onde termina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros, no início desta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Bom, capítulo 2 ele continua, né? Ainda tem pelo menos mais 2 páginas ali sobre essa introdução, mas acho que já vale a pena nós pararmos e fazer os nossos comentários aqui e continuarmos no próximo vídeo. Por quê? Né? O Espiritismo, né, ele tem como base, né, a evolução do homem. Né? E como que é essa evolução, né, na nossa concepção? Através da reencarnação. Então você começa, né, a sua vida como um espírito pouco adiantado, moralmente falando, né, e você vem então, você encarna, você passa a aprender, né, a ganhar experiência através da vivência, você morre, digamos assim, carnalmente falando, né, a carne morre, e o seu espírito ele é conduzido para o plano espiritual uma vez mais. Né? Você volta, né, a aprender, em ganhar em estudos, em aprendizado no plano espiritual e vai se preparando para uma nova encarnação. Né? A partir do momento em que você encarna novamente, né, você passa a viver novas experiências no meio de outras pessoas, às vezes com as mesmas, né, dependendo do que aconteceu. E é essa sequência de vivências que vai fazendo com que o espírito ganhe força, né, aprendizado moral, e que ele vai então evoluindo. Né? E a humanidade, de uma forma geral, ela vai com o passar do tempo evoluindo. Né? De tempos em tempos vem uma grande descoberta, uma invenção, né? E os homens eles vão evoluindo gradativamente. E aí para aqueles, né, que tem dúvidas, né, em relação à existência da vida futura, né, a gente ainda não vai falar de reencarnação aqui, foi só um en passant, mas para quem tem dúvidas em relação à vida futura, o Evangelho já começa trazendo uma passagem de Jesus que fala: meu reino não é deste mundo. Né? O que isso significa? Né? Significa que Jesus, né, que a gente conhece a história, que era um espírito extremamente elevado, puro, não precisaria mais encarnar, né? Ele vem para o planeta, né? E ele já começa a existência dele dando mostras, né, da humildade.
né? Então, como que é a mostra inicial ou o marco inicial da humildade? Ele poderia ter pedido, né, com toda tranquilidade para iniciar a sua jornada no meio, por exemplo, de uma realeza. Né? Poderia ter pedido para nascer, né, entre os reis da época, né? Porque isso já faria com que ele fosse naturalmente herdeiro de um trono e comandasse uma nação. Né? E não é o que ele faz. Né? O que Jesus faz? Jesus ele pede para nascer num celeiro, né? Sem nenhuma condição praticamente, né? No meio de animais. Né? Então ele nasce ali, né? Ganha vida em condições extremamente precárias, né? E toda a vida dele é baseada na humildade. Então, assim, já começa por aí, você já vê, né, a grandeza desse espírito, né? A partir do momento em que Jesus, então, ele cresce, né, e aí ele começa realmente a missão dele, ele começa a propagar o amor entre os homens, num tempo em que prevalecia, né, a raiva, o ódio, a necessidade de conquista material. E é importante, né, que a gente tenha aqui em mente que, nascido naquelas condições, se desenvolvendo ali sempre na base do amor, dos ensinamentos, o que ele faz? Né? Ele sai peregrinando por toda aquela região ali próxima de onde ele havia nascido, né? E ele vai propagando a ideia de que Deus é um Deus de amor, ele vai promovendo curas, né? Ele vai promovendo o aprimoramento moral do povo, né? Assim, ele cura assim, não só o corpo físico, mas também, né, a alma das pessoas. A gente tem uma série de relatos ali de pessoas que só de colocarem a mão, né, sobre as vestes de Jesus, não é nem sobre o corpo, né, sobre as vestes de Jesus já consegue a cura. Né, então, por aí a gente consegue ver, de um lado, né, assim, toda a humildade de quem pede para vir ensinar uma lei de amor, e por outro lado, toda uma grandeza de quem tinha realmente, assim, todo o apoio espiritual, né, e o apoio divino, né, para mostrar para os homens que ele realmente tinha uma missão diferenciada, que era nos conduzir à elevação. E a partir daí, muitos dos hebreus na época acreditaram, né, que Jesus iria em algum momento, dado todas as curas que ele promovia e a demonstração ali de milagres, entre aspas, né, que ele promovia, que ele iria em algum momento embanhar uma espada e iria, né, tirar o povo de Israel do jugo ali da, de Roma. Né? E Jesus, pelo contrário, né? Ele não faz nada disso, né? Ele deixa-se capturar, inclusive, né? E na frente ali de Pilatos, né, ele é indagado, né, pelo imperador de Roma, dizendo: você é rei, então? Quer dizer que você é rei? Todo mundo fala que você é rei. E ele diz, né? Sim, sou rei, mas não deste mundo. Então, por aí o que ele está querendo dizer? Que existe vida futura. Né? Se não existisse uma vida futura, não faria sentido, né, Jesus se deixar capturar, né, e nem faria sentido, né, ele transmitir todos aqueles ensinamentos de amor ao próximo, independentemente das circunstâncias. Assim, não existe açoite maior que a gente tenha conhecimento, né, do que aquele que foi sofrido por Jesus. E ainda assim, a todo momento, o que ele continua pregando? O amor. Né? Por quê? O que ele diz olha, haverá um momento em que nós deixaremos de ser matéria, viraremos ou nos tornaremos espírito, seremos conduzidos para a nossa pátria espiritual, e é ali, né, que a vida realmente se desenvolve. Então, aqui, a Terra é uma passagem, é um momento em que nós estamos vivendo de aprendizado. Alguns têm alguns aprendizados mais duros e mais difíceis, outros têm um aprendizado um pouco mais leve nessa vida, nessa encarnação, né? Mas o objetivo único é acumular bagagem e experiência, né? Melhorando a nossa alma,
para que a gente retorne e regresse um dia então à nossa pátria espiritual, onde a vida se desenvolve em pleno vigor, né? E a partir de então nos prepararmos para novas encarnações e a cada momento e a cada vinda nossa uma melhoria é esperada, né? Moralmente falando. Então acho que é isso que o Evangelho nessa primeira passagem nos traz de ensinamento, né? E inclusive é interessante porque ele fala aqui, né, expressamente, que quem não acredita na vida depois da morte fica com uma grande interrogação mesmo na cabeça, né? Um vazio, por assim dizer, porque de que adiantaria você ser bom? De que adiantaria você fazer a doação de si e de parte do que você tem, né, para os seus irmãos, né, de ajudar, dedicar-se a causas nobres, se a vida futura não existisse, né? E aí vem também aqui o meu sincero entendimento de que é descabido, inclusive, aquele entendimento de que você morre e você vai ficar dormindo aguardando assim um acordar ou um despertar para ver se você vai ficar, né, assim, vai ter uma vida futura, né? Isso não faz muito sentido, porque não faria sentido nenhum você se dedicar a causas nobres para depois, né, ficar aguardando por um julgamento, sabe-se lá em que bases, né? Então, assim, o Evangelho ele é bem interessante nessa passagem porque ele nos explica categoricamente que existe vida, né, pós a morte, né, e aqueles que se dedicarem às causas mais nobres, né, que tiverem os sentimentos mais elevados, vão ser recompensados por isso, obviamente, né, é uma questão de mérito, né, você se ajuda, né, e o plano espiritual e todos os nossos benfeitores vão nos ajudar. E quanto menos nós nos dedicarmos a essas causas mais nobres, né, mais duras serão as lições que a gente vai ter que aprender numa vida futura. Então, acho que essa é a passagem aí desse capítulo 2 e em breve a gente volta com um novo vídeo. Abração!